Então, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 23 de janeiro de 2025, novamente aqui estamos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Nós vamos nesse instante orar, pedindo ao Senhor a sua condução para que Ele nos dê graça. Oremos. Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Queremos te louvar e bendizer, porque o Senhor tem sido bondoso, gracioso para conosco. Em todos os aspectos, ó Senhor, tu tens nos coberto com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado por momentos como esse, onde nós podemos reunir as nossas famílias e estudarmos a palavra do Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos que nesse momento aclara as nossas mentes, nos dá, Senhor, a capacidade para entendermos. Assim podemos, meu Pai, não só entendermos um pouco da história da igreja, mas também, Senhor, podermos ter lições para nossas vidas. Ajuda-nos nesse sentido. É assim que nós te oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura e o estudo hoje no livro de Atos, capítulo número 20. Abram comigo então a Bíblia. Atos, capítulo de número 20. Nós faremos a leitura dos 6 primeiros versículos, dos versículos de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, enquanto estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro e de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Irmãos, a vida cristã é uma jornada, mas de alguma maneira, às vezes a gente acha que essa jornada parece ser mais uma viagem de férias. Muitas vezes os crentes pensam na vida cristã como sendo um passeio, na verdade, como se não houvesse problemas para serem enfrentados, nenhuma missão a ser desempenhada. A vida cristã, meus irmãos, é uma jornada, é uma viagem. Nós somos peregrinos, diz o apóstolo Pedro, mas não é uma viagem de férias. É uma viagem a trabalho, é uma viagem missionária. Nesse sentido, queridos, o que acontece com o apóstolo Paulo também se reflete na nossa vida. Nós também somos missionários, nós também estamos de viagem, nós também precisamos ter alguns cuidados, como o texto vai nos mostrar aqui. O texto, meus irmãos, nos fala sobre o final da terceira viagem do apóstolo Paulo. Lucas ele é bem sucinto nessa parte que nós lemos, mas de alguma forma nós sabemos algum contexto de onde Paulo se encontra e para onde Paulo está indo. O apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso. Desde o início do capítulo 19, o apóstolo Paulo esteve lá e passou algum tempo lá, pelo menos 3 anos, pregando o evangelho lá. Não tendo possibilidade de continuar pregando na sinagoga, Paulo alugou uma casa, uma escola, chamada Escola de Tirano, e passou a pregar ali. O evangelho cresceu de forma impressionante na cidade de Éfeso. Éfeso se torna uma das principais cidades da igreja cristã, expandindo o evangelho para toda aquela região. Mas o texto nos diz que Paulo decidiu que estava na hora de sair. O texto já nos fala isso no versículo de número 21 do capítulo 19. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Paulo decidiu ir para Jerusalém. Paulo queria passar a Páscoa em Jerusalém. O texto nos conta que aconteceu uma coisa logo depois de Paulo ter decidido viajar. O texto nos diz que um homem chamado Demétrio, que era um artífice, resolveu fazer uma confusão na cidade de Éfeso, porque ele descobriu que a pregação do evangelho feita por Paulo e pela igreja estava impactando de tal maneira a cidade que o comércio estava sendo impactado, e em especial o comércio relacionado ao templo. Ele então resolve, não necessariamente em defesa da sua fé,
mas em defesa do seu lucro, organizou uma turba e eles iniciaram uma confusão na cidade. A cidade ficou apavorosa, as pessoas nem sabiam direito ao certo do que se estava sendo debatido. Foram todos para o teatro e a confusão foi enorme. Sequestraram no meio desse caminho dois irmãos. O texto nos diz, no versículo 29, Gaio e Aristarco foram arrastados junto com a multidão. Parecia que tudo ia dar errado. O apóstolo Paulo tentou intervir, foi impedido de forma muito sábia pelos irmãos, justamente para que ele não fosse assassinado. Mas Deus levantou alguém. O texto nos diz que o escrivão da cidade, ele se levantou de forma muito sábia, orientou as pessoas presentes, mostrou que não havia crime nenhum sendo cometido e ainda mostrou os perigos que eles estavam correndo reunindo aquele grupo ali. Ele alertou a Demétrio, e isso foi uma vergonha para ele, de que se ele tinha algum problema, ele deveria ter convocado um tribunal legal, tudo de forma correta, porque aquela confusão que eles estavam gerando podia gerar uma suspeita por parte de Roma de que a cidade estava se revoltando, e aí Roma viria com peso sobre Éfeso e mataria muita gente nesse processo. Então, com medo de Roma, cada um foi para sua casa. E aí inicia-se então o capítulo número 20, nessa jornada missionária do apóstolo Paulo. Por isso que o primeiro versículo começa com cessando o tumulto. Veja que a decisão de Paulo viajar não foi porque houve um tumulto. A decisão de Paulo viajar foi anterior ao tumulto. Mas uma vez o tumulto sendo encerrado, Paulo então agora resolve estabelecer os seus planos, colocar os seus planos em ordem e assim viajar da cidade de Éfeso. A gente nunca consegue entender direito porque Paulo faz essas coisas, mas lembre-se sempre, Paulo não é alguém acomodado. Estava muito bem na cidade de Éfeso, mas Paulo é um missionário. E como missionário ele entende que precisa sair para proclamar o evangelho. Ele fala isso escrevendo na carta aos Romanos. E Paulo tinha a intenção de, passando por Roma, ir até a Espanha para pregar o evangelho. Então ele começa agora, no seu plano, uma espécie de quarta viagem missionária. O seu plano, na verdade, é uma quarta viagem missionária. Cessado o tumulto, Paulo então inicia a sua jornada missionária e temos algumas etapas aqui enquanto Paulo inicia essa viagem. A primeira etapa, meus irmãos, está aí nos versículos 1 e 2, que é o cuidado de Paulo com a igreja. O texto nos diz que, cessado o tumulto, Paulo começa a tomar algumas atitudes. Primeiro, mandou chamar os discípulos, no caso, os próprios irmãos da igreja, ou talvez também os alunos da escola de Tirano, que não fazia muita diferença, era uma igreja de alguma forma. Paulo chama esses irmãos. O que Paulo quer fazer com esses irmãos? A partir de agora, Lucas vai repetir uma expressão. Ele diz assim, tendo-os confortados. Paulo está interessado, preocupado com a igreja. Ele sabe que a perseguição sempre estará lá, mas que eles agora terão que enfrentar essa perseguição longe do apóstolo Paulo, afastado de Paulo. Paulo tem intenção, então, de alertar esses irmãos, de consolar esses irmãos, de encorajar esses irmãos. E essa é a ideia o tempo inteiro aqui. Paulo está encorajando essa igreja. Paulo, então, chama esses irmãos, conversa com eles. O texto diz que, confortando-os, despediu-se e partiu para a Macedônia. Paulo então inicia a sua viagem, mas inicia justamente confortando os irmãos, ajudando os irmãos, fortalecendo os irmãos da cidade de Éfeso antes de ir embora. Isso era uma preocupação de Paulo. E essa preocupação de fortalecimento da igreja vai ser notada também no versículo de número 2. O texto nos diz que Paulo partiu para a Macedônia. Especificamente, Paulo vai passar por 3 cidades onde ele já plantou igrejas. Ele vai passar pela cidade de Filipos, pela cidade de Tessalônica e pela cidade de Bereia. Passando por essas cidades, o texto diz que, versículo número 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Novamente, meus irmãos, a ideia é a mesma. Paulo volta para aquelas igrejas. Lembre que a cidade de Tessalônica, Paulo precisou fugir de lá. A pregação foi muito difícil, somente 3 semanas, 3 sábados Paulo passou por lá. E a perseguição era muito grande. Na cidade de Filipos não foi diferente. Paulo chegou a ser preso, chegou a ser espancado na cidade de Filipos. Então, essas igrejas passavam por perseguição. Paulo, então, vai passando por essas igrejas, mas ele não vai visitando simplesmente. Não é uma viagem de visitas, não é uma viagem de turismo. Lembre, Paulo está a trabalho. E por isso Paulo foca aqui em consolo aos irmãos. O texto nos diz que ele estava fortalecendo aos discípulos
e com muitas exortações dirigiu-se para a Grécia. Note duas expressões. Paulo estava fortalecendo e com muitas exortações. Eu sei que a gente pensa na palavra exortação muito mais com a ideia de uma repreensão. Mas a exortação, meus irmãos, é daquele que está do lado também consolando, animando e fortalecendo. Não é só a ideia de alguém que está sendo repreendido. Nesse sentido, Paulo está caminhando em direção à Grécia, mas em cada cidade por onde ele passa, onde havia uma igreja que ele tinha plantado, Paulo está encorajando essa igreja até partir em direção à Grécia. Paulo tem uma preocupação muito grande com as igrejas. E nessa jornada, Paulo está preocupado em fortalecer, amparar, exortar, animar aos irmãos. Nós precisamos tomar isso também em nossos corações, meus irmãos. De alguma forma, nós também estamos numa jornada missionária. Não importa se você não vai mudar de cidade, mas cada um de nós estamos numa caminhada cristã. E nessa caminhada cristã, nós não estamos aqui a passeio e por isso mesmo temos que tomar em nossos corações o instinto e a natureza de sermos consoladores. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o eterno Consolador, justamente para que nos tornássemos consoladores também, aqueles que animam os irmãos, aqueles que fortalecem uns aos outros. Nós não somos daqueles, meus irmãos, que ficam desanimando uns aos outros, colocando empecilhos e atrapalhando a vida do cristão. Nós somos, na verdade, daqueles que deveriam fortalecer os irmãos. Se encontramos alguém que está capenga, que está com dificuldade, cuja fé está abalada, nós somos chamados para sermos consoladores, exortadores, fortalecedores da igreja, animando os irmãos para que estejam cada vez mais fortes e animados na vida cristã. É isso que o apóstolo Paulo faz. Em meio a tantas situações difíceis, Paulo vai se encaminhando aqui em direção à Grécia. O texto nos diz, então, meus irmãos, que ele vai, então, chegar finalmente à Grécia, no versículo número 2, o que nos leva, então, a um segundo momento. Paulo vai para a Grécia, e em especial Paulo vai para lá, porque Paulo tinha enviado Tito até Corinto, mas não chegou notícias até ele. Paulo, então, se preocupa em ir para Corinto. Então, Paulo vai para a cidade de Corinto, e é interessante porque durante esse período aconteceu muitas coisas boas. Por exemplo, Paulo escreveu sua carta aos Romanos durante esse período, porque ele passou 3 meses, versículo número 3, na cidade de Corinto. Não foi, ao que tudo indica, uma viagem boa. Paulo, escrevendo a sua carta, ele vai dizer que foi muito entristecido. Nós não podemos negar os confrontos que sempre aconteceram entre os crentes da igreja de Corinto e o apóstolo Paulo. Não foi uma boa relação, foi sempre muito difícil. Mas Paulo escreve uma carta aos Romanos, falando do seu plano de passar por lá e viajar até a Espanha para pregar o evangelho. Então a carta aos Romanos é escrita justamente nesse período. Paulo está então na cidade de Corinto. O texto nos diz que ele fica por 3 meses ali. Mas agora nós vemos uma segunda fase nessa jornada de Paulo, nessa jornada missionária. A segunda fase diz respeito ao perigo de inimigos. Por onde Paulo passava, Paulo estava sempre sendo perseguido. E agora, meus irmãos, houve uma trama muito bem montada para pegar Paulo. O texto nos diz que Paulo passou 3 meses em Corinto, mas que ele descobriu uma conspiração, versículo número 3, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Paulo não queria ficar em Corinto, Paulo estava passando por Corinto. Ele tinha algumas pendengas com a igreja, estava tentando resolver. Paulo fala isso na primeira carta, falou isso na segunda carta. Na verdade, Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, e dentre esse momento, a gente vê, dentre essas cartas, nós vemos todo aquele conflito que havia com a igreja. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que enquanto Paulo esteve pregando em Corinto, lá no início, aconteceram uma série de eventos dentro da cidade de Corinto com relação aos judeus. Primeiramente, houve um confronto muito grande de Paulo com os judeus dentro da própria sinagoga. Paulo começou a pregar dentro da sinagoga e eles começaram a rechaçar, começaram a falar mal, criticar, e Paulo resolveu sair, e o texto nos diz que Paulo fundou uma igreja do lado da sinagoga. Isso foi uma provocação muito grande, porque Paulo não só tirou um grupo grande da sinagoga, então esvaziou de alguma forma a sinagoga e fez uma espécie de outra sinagoga do lado daquela, então isso foi bem provocativo, como Paulo tirou 2 pessoas muito importantes da sinagoga. Paulo tirou um camarada chamado Crispo e Sóstenes, que eram líderes
da comunidade, líderes entre os judeus da sinagoga. Então Paulo esvaziou não só em número, tirando muita gente da sinagoga, mas em liderança. Paulo tirou Crispo e Sóstenes da sinagoga. E para piorar ainda mais o ódio que os judeus tinham, os judeus de Corinto tinham de Paulo, lembre-se também do caso de Gálio, quando eles tentaram se aproveitar da troca de um procônsul na cidade, e chegando Gálio, eles foram lá e acusaram Gálio, e ao invés deles conseguirem destruir Paulo, lembre-se, Paulo teve uma promessa da parte de Deus de que ele seria protegido, e o próprio Gálio desprezou a palavra dos homens, não só desprezou, mas os acusou de estarem tumultuando, e o resultado foi uma baita de uma surra que eles tomaram das pessoas que estavam ali naquele tribunal. Eles então tinham muita raiva de Paulo. Paulo sai de lá de Corinto, mas agora Paulo voltando a Corinto, eles estão lá para derramar todo o seu ódio contra Paulo novamente. E eles fazem isso com uma conspiração. O apóstolo Paulo tinha um plano. O plano de Paulo era pegar um barco da região portuária de Corinto e ir até a Síria. Isso facilitaria muito a vida dele, seria muito mais rápido a viagem. Só que, meus irmãos, ele descobre que haveria uma conspiração. Que tipo de conspiração era essa? A ideia óbvia é que eles queriam matar Paulo, mas eles fizeram um plano sorrateiro para matar Paulo. Como Paulo ficou sabendo desse plano e qual era esse plano, nós não temos certeza, nós não sabemos. Há alguns relatos de manuscritos antigos que têm descrições de imagem dizendo que o apóstolo Paulo foi advertido pelo Espírito Santo. Ao que tudo indica, meus irmãos, o plano era que eles iriam embarcar junto com Paulo no mesmo navio, disfarçados, e, queridos, não tem como fugir de um navio. Então, dentro de um navio, a viagem era longa, Paulo estaria completamente à mercê desses homens. Eles poderiam matar Paulo muito facilmente, jogar Paulo no mar e teria o corpo sido descartado e consequentemente, eles sairiam impunes. Então, era muito fácil matar Paulo em um barco. E por isso mesmo, meus irmãos, alertados, Paulo não é nenhum bobo, ele não vai arriscar a vida à toa, ele sabe de como esses homens são perigosos, de como eles querem realmente acabar com o evangelho, de forma que Paulo então decide não viajar de barco. Por isso o texto nos diz que ao invés deles pegar o barco rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ele pega o mesmo caminho de volta e agora vai viajar a pé e não mais viajar de barco. Assim ele frustra o plano dos inimigos dele, dos judeus, e sai salvo da cidade de Corinto. Precisamos lembrar, meus irmãos, então, que nós temos muitos desafios no que diz respeito aos inimigos do Evangelho. Dentro da própria igreja de Corinto, tinham pessoas que eram más, que estavam se levantando contra Paulo, e Paulo enfrenta essa dificuldade dentro da própria igreja, de forma que podem surgir inimigos dentro da própria igreja, inimigos de Cristo, inimigos do Evangelho. Paulo vai falar sobre isso nas suas cartas. Mas também inimigos de fora. Os judeus aqui estavam querendo literalmente matar Paulo. Era uma agressão física contra Paulo. E nós vemos o Senhor protegendo Paulo e levando Paulo em segurança. Mas isso nos leva a lembrar, queridos, de que na nossa jornada de vida, na nossa jornada cristã, na nossa jornada missionária, nós também iremos enfrentar inimigos. A percepção de descontração, a percepção de que estamos nessa jornada de férias, nos faz esquecer de que nós temos inimigos de fato. Às vezes esses inimigos são de dentro da igreja, às vezes esses inimigos são de fora da igreja, mas em todos os casos nós sempre enfrentaremos uma oposição por parte de Satanás. E por isso mesmo a igreja do Senhor não deve encarar a sua vida, cada irmão não deve encarar a sua vida como se fosse tranquila, mas devemos estar sempre atentos para as ciladas de Satanás, sempre atentos porque ele quer nos destruir em todo o tempo, seja por meio da nossa queda ou seja por meio da perseguição. Nós temos que estar sempre preparados para enfrentar e encarar as lutas e dificuldades que são nos postas pelos inimigos do Evangelho, pelo próprio Satanás que quer destruir o povo de Deus. Nessa viagem missionária de Paulo, nós vimos uma primeira fase onde Paulo se preocupa com a igreja e procura consolar e confortar e fortalecer a igreja. Nós vimos uma segunda fase de Paulo, que em Corinto, Paulo então corre risco de vida e enfrenta problemas com a igreja. Numa última fase, Paulo agora voltando para Jerusalém, o texto nos diz a partir do versículo 4, que Paulo também manifesta uma preocupação, um amor muito grande pelos irmãos que são necessitados.
Os versículos 4 e 5, na verdade, meus irmãos, não relatam de forma concreta qual eram as intenções, mas nos mostram de alguma forma, à luz de outros contextos de outros textos, como cartas de Paulo a Tessalônica, cartas de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses e carta de Paulo aos Coríntios, de que Paulo estava levantando donativos, principalmente a carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, Paulo estava levantando donativos. Tinha havido uma profecia de que haveria fome em Jerusalém, e realmente isso aconteceu. Jerusalém estava passando por uma situação muito difícil, pobreza extrema, e a igreja estava passando por necessidade. Paulo então resolveu que iria levantar dentro do mundo gentílico, nas igrejas gentílicas, uma doação para a igreja de Jerusalém. E sua intenção agora, no final da sua terceira viagem, é justamente viajar levando esses donativos. E por que a gente acha que está acontecendo isso aqui? Porque Lucas se preocupa em fazer um relato de quantas pessoas acompanharam Paulo nessa viagem, quando ele está saindo agora de Corinto. Paulo reclamou com a igreja de Corinto em sua segunda carta de que eles não estavam preparando-se adequadamente para o envio das ofertas. Paulo elogia a igreja de Colossos porque levantou uma oferta generosa, mas a igreja de Corinto, que era uma igreja muito mais rica, não estava tendo essa atenção. Então, claramente, Paulo passa por Corinto para recolher essa oferta. E escrevendo aos Coríntios, Paulo nos lembra que ele teria montado uma equipe de cuidado para essa oferta. Era uma equipe, primeiramente, fiscalizadora, que iria garantir que o dinheiro que estava sendo entregue não seria desviado, não seria furtado, mas seria ser realmente entregue aos irmãos da igreja de Jerusalém, e para isso uma comissão de contas foi montada por Paulo na carta aos Coríntios, mostrando justamente essa intenção, mas também o cuidado da proteção para que eles não fossem assaltados, então precisava de uma comitiva. Por isso o texto no versículo número 4 diz que eles montaram essa comitiva. Quem a acompanha, o texto nos diz que 7 homens estão acompanhando o apóstolo Paulo. Acompanharam até a Ásia, o texto diz, Sópatro de Bereia, filho de Pirro. Primeiramente, esse homem Sópatro é citado nas Escrituras algumas vezes, nós já ouvimos falar sobre ele, mas não só ele, o texto nos diz, versículo de número 4, que seguiram também Aristarco e Secundo. Aristarco, nós já vimos falar sobre ele vai aparecer em outras cartas de Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre ele. Secundo é um nome que, o próprio nome significa o segundo, então provavelmente era um filho que tinha um nome do pai, alguma coisa desse tipo. Esses eram de Tessalônica, então são 3 pessoas já. O texto diz que então tinha alguém de Bereia, tinha 2 pessoas de Tessalônica. Em seguida o texto vai nos dizer também que havia Gaio, da cidade de Derbe, que também estava acompanhando. Não confunda esse Gaio aqui com o Gaio de Éfeso, do versículo número 29, esse provavelmente era um outro Gaio, mas era da cidade de Derbe. O texto nos diz que havia um outro camarada chamado Timóteo, vocês conhecem muito bem Timóteo, é tanto que Lucas não se preocupa dizer de onde Timóteo é, mas Timóteo é da cidade de Listra, nós vimos isso quando Paulo esteve pregando por lá, nós falamos que foi de lá que Timóteo veio, inclusive é de lá, a partir de lá que Timóteo passa a seguir Paulo em sua viagem, então nós já temos 5. E aí o texto nos diz que também foram juntos Tíquico e Trófimo, que era da Ásia, e aí nós completamos 7 homens acompanhando o apóstolo Paulo. Vejam a preocupação de Paulo, não só em garantir a lisura do processo, para que não haja dúvidas de que o dinheiro está sendo encaminhado. Para isso, 7 homens escolhidos de várias regiões, então não são 7 amigos, são homens de várias cidades, tem da Ásia, aliás, da Ásia, de Bereia, de Tessalônica, de Derbe, de Listra. Paulo junta um grupo grande para que esses homens fossem fiscais do dinheiro, então a preocupação com o escândalo e com a possibilidade de roubo, para que ninguém duvidasse, mas também para proteção desse dinheiro, para que o dinheiro fosse garantido, que o dinheiro chegasse lá. O texto nos diz que esses homens vão na frente. Nós não sabemos por que Paulo se atrasa. Paulo então fica provavelmente na cidade de Filipos. Esses nos precederam, esperando-nos em Troade. Paulo estava intencionado a chegar em Jerusalém na Páscoa, mas o que ele viu é que não seria mais possível. Eles provavelmente se atrasaram. É possível que o atraso tenha sido por causa lá da situação em Corinto, porque ele não pôde pegar o barco, precisou fazer a viagem a pé. Esses homens vão com Paulo, mas chegando na cidade de Filipos,
esses homens vão à frente, se encaminham, provavelmente já levando os donativos, vão até a cidade de Troade e por algum motivo Paulo fica na cidade de Filipos. Ao que tudo indica, Paulo fica em Filipos para celebrar a Páscoa. O texto diz que depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Então eles ficaram em Filipos, provavelmente para comemorar a Páscoa, chegada a festa dos pães asmos. Eles então viajaram e 5 dias depois, o texto nos diz, eles se encontraram com os outros irmãos, com os outros 7 irmãos, na cidade de Troade. Notem que Paulo agora está acompanhado de Lucas. Lucas, a partir de agora, começa a dizer que ele também estava presente. Lucas ficava ali naquela região próxima a Troade. Nós vemos nesse primeiro momento, quando Paulo passou por lá, Lucas já estava por lá. Agora Lucas se junta, provavelmente Lucas ficou trabalhando com alguma igreja. Lucas agora se junta novamente com Paulo e agora ele não vai descolar mais de Paulo. Ele vai acompanhar Paulo por toda a viagem, inclusive na prisão de Paulo em Roma. Lucas também vai acompanhá-lo. Nesse momento, então, eles vão de Filipos até a cidade de Troade. Eles pegam havia um porto perto de Filipos, Neápolis, e de lá eles pegaram então um navio e foram até a cidade de Troade e passaram em Troade uma semana. E aí, a partir do versículo 7, vai nos contar o que aconteceu durante essa semana, em especial o que aconteceu na despedida de Paulo depois dessa semana de Troade, indo em direção a Jerusalém. Mas o que eu acho bonito aqui, meus irmãos, é a preocupação de Paulo em suprir as necessidades dos irmãos. Ele não está somente para suprir a necessidade espiritual, mas ele também tem uma preocupação com as necessidades físicas, financeiras da igreja de Jerusalém. Mas eu gosto de pensar na forma organizada como Paulo faz as coisas. Paulo não só pede donativos, mas ele se preocupa com a imagem daqueles que estão recebendo os donativos para que não sejam acusados de desvio. Ele se preocupa com a segurança, vai acompanhado de 7 homens para também ajudá-lo a levar. Paulo tem uma preocupação para que o dinheiro não seja desviado, para que o dinheiro não seja roubado. Paulo tem uma preocupação com as finanças da igreja para que possa suprir a necessidade dos outros. Na nossa jornada cristã, meus irmãos, nós temos que ter esse tipo de preocupação também. A preocupação não só com o cuidado com o dinheiro do Senhor, com a oferta do Senhor, mas com a aplicação desses valores, para que seja para o bem da igreja, para o fortalecimento da igreja, para que seja para a ajuda dos irmãos necessitados da igreja. A Bíblia nos orienta a fazermos o bem a todos, mas em especial os da família da fé. Não deveria haver entre nós necessitados. Não deveria haver entre nós irmãos que passam necessidades absolutas, como fome, como falta de moradia. Nós deveríamos estar preocupados com isso. E nesse sentido o apóstolo Paulo nos dá uma instrução de que na nossa jornada cristã, na nossa jornada missionária, cuidar dos irmãos mais pobres e necessitados faz parte também dessa jornada. O texto, meus irmãos, então nos dá 3 lições que nós deveríamos aprender. A primeira lição é nos lembrarmos, queridos, que nós somos chamados a fortalecer um ao outro nessa caminhada, que nós não caminhamos sozinhos, mas que nós damos a mão um ao outro, fortalecendo um ao outro, e esse é o nosso papel. Fortalecimento da igreja não é só por parte da liderança, não é só por parte dos pastores ou presbíteros, mas é por toda a igreja. Todos nós somos chamados a caminhar com Cristo e nessa caminhada darmos as mãos e ampararmos uns aos outros e fortalecermos uns aos outros. Se você conhece alguém que está capenga na fé, que está faltando à igreja, que está desanimado, chegue junto. Não chegue para cobrar para vir para a igreja, porque vir para a igreja, meus irmãos, não é necessariamente um sinal de vitalidade cristã. Na verdade, chegue junto para amparar, para orar por ele, para aconselhá-lo, para fortalecê-lo, para animá-lo na fé, para que ele não fique para trás. Nós somos o povo que conduz uns aos outros, que ampara uns aos outros, que fortalece uns aos outros, que servimos de suporte uns aos outros nessa caminhada cristã. Se você conhece alguém que está passando por isso, não perca tempo. Encontre essa pessoa, converse com essa pessoa e fortaleça essa pessoa que está precisando ser fortalecida. A segunda lição que o texto nos mostra, meus irmãos, é que nessa nossa vida cristã nós teremos sim inimigos. Nós não podemos escolher sempre ter paz com todos. A Bíblia nos diz que no que depender de nós, tenhamos paz com todos, mas não é possível ter paz com todos. Nós teremos inimigos e enfrentaremos lutas. Então nós não podemos achar que estamos de férias e por estarmos descontraídos, ficarmos desapercebidos. Satanás está tentando nos destruir o tempo inteiro. A palavra nos mostra, meus irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios, que nós deveríamos estar preocupados em nos revestirmos de Cristo para enfrentarmos as astutas ciladas de Satanás. Por isso, meu irmão, não relaxe.
Se você tem vivido a sua vida descansada, vivendo, achando que o pecado é bobagem, que você pode pecar, que é só pedir perdão, que a vida cristã, você anda distraído, não fique distraído. Preste atenção, fique atento. Nós estamos no meio de uma batalha, a nossa jornada tem perigos. Satanás está à espreita, tentando nos derrubar, nos destruir. Fique atento, tenha uma vida espiritual ativa, fique preocupado na sua vida cristã, fique sempre atento às ciladas de Satanás no seu caminho. E uma outra lição que o texto nos mostra, meus queridos, de que nós não só levamos o evangelho às pessoas, não só consolamos e confortamos as pessoas, mas nós somos convidados também a amparar as pessoas em suas necessidades. A Bíblia nos alerta para o perigo de nós orarmos pelas pessoas e dizermos: Deus abençoe vocês, mas tendo nós a condição de abençoarmos essas pessoas, nos tornarmos negligentes. O Senhor nos ensina de que levantamento de oferta é bíblico e que faz parte da vida cristã, que nós temos que nos preocupar com o amparo do nosso próximo que está passando por necessidade, que nós deveríamos ter uma família, uma igreja, um povo tão unido, como é dito lá por Davi: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que não? Porque o povo de Deus se organiza e se junta para que isso não possa acontecer. Não é porque acontece um milagre excepcional, mas é porque o povo de Deus está preocupado com a necessidade dos santos, mesmo que você não conheça aqueles que estão necessitados. A Bíblia nos mostra da necessidade de fazermos a ação social. Mas nesse ponto, não a social de forma indiscriminadas, mas com cuidado. O texto nos mostra o apóstolo Paulo tendo preocupações para que não haja desvio de dinheiro, para que não haja corrupção no meio do processo. Então, se nós vamos ajudar, temos que saber como fazer isso. Temos que procurar instituições sérias, no caso, uma igreja séria que também faça esse tipo de trabalho. Mas não podemos nos esconder debaixo de corrupção, de falhas de outras igrejas e assim nos eximirmos de fazer o trabalho de ação social também. Todos nós estamos numa jornada. Não é um passeio, não é uma viagem a passeios, não é uma viagem de turismo. A viagem cristã, meus irmãos, é uma viagem de trabalho, é uma viagem missionária. O Senhor nos ensinou hoje a termos atenção para fortalecer-nos uns aos outros, a termos atenção para não sermos alvos de Satanás, a termos atenção às necessidades do nosso próximo. Que Deus nos dê graça para que possamos trilhar essa jornada, essa caminhada, como peregrinos do Senhor, mas fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos trazer lições tão valiosas. E agora ajuda-nos, ó meu Deus, para que sejamos da parte do Senhor, a esses agentes de fortalecimento, esses agentes de para suprir a necessidade dos teus servos. Enquanto isso, Senhor, protege-nos, ampara-nos nessa caminhada cristã. Mantém, Senhor, os nossos olhos abertos, em alerta, para que lembrarmos de que não estamos brincando de ser crentes, mas estamos no meio de uma batalha, numa jornada missionária, e que isso implica em perigos. Fortalece a tua igreja, ampara-nos, é nossa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Lembrando, toda quinta-feira nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Você é sempre nosso convidado. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui, isso nos ajuda bastante para que nosso canal ganhe relevância e possa ser indicado para outras pessoas. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam se animar a estudar a palavra do Senhor conosco. Se você está passando por aqui pela primeira vez, não esqueça, acione as notificações, se inscreva em nosso canal. Toda quinta-feira nós temos os nossos estudos aqui, mas também lá na igreja, tudo é transmitido, tanto nosso culto pela manhã como nosso culto à noite. E nós temos em nosso canal várias playlists com vários sermões sobre livros inteiros, então você pode aproveitar para estudar a Bíblia por meio dos nossos estudos e pregações. Se você é aqui de Recife, também está sendo convidado agora a estar conosco. Nossa igreja fica ali na Rua Motocolombô, ao lado da Praça do Largo da Paz. Você é convidado, nós estamos sempre reunidos lá às 9h30 da manhã do domingo e às 6 horas da noite do domingo para culto da manhã à noite, escola dominical por volta das 10h30 da manhã. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Nós voltamos próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até lá então. Tchau, tchau.